Bom pessoal, essa apresentação é sobre a anatomia vascular do abdômen. É uma apresentação de revisão sobre vasos que a gente está acostumado a ver todo dia quando a gente faz ultrassom de abdômen, mas eu vou falar sobre uma abordagem um pouquinho diferente, sobre algumas condições que a gente não tem como usuais na nossa rotina. Vamos lá. Essa representação gráfica aqui do lado esquerdo, né? A gente vê a veia cava inferior, né? Desde a junção das ilíacas comuns, e aqui a aorta, até a bifurcação. Aqui a gente vê já alguns vasos, como a veia renal esquerda. Aqui a gente vê o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias renais, artérias gonadais, mesentérica inferior. A gente vai falar um pouquinho sobre essas artérias. Isso aqui à direita é uma imagem que a gente vê todo dia, né? A aorta, o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Mas a gente nunca presta atenção nos ramos, né? Nesse caso aqui tem uma curiosidade, que a gente vê a veia gástrica esquerda, que é um dos ramos do tronco celíaco. Aqui a gente vê o tronco celíaco com aquela imagem clássica da gaivota, isso é um corte transversal. Então aqui está a aorta, aqui está o tronco celíaco saindo da parede anterior da aorta. Esse é um vaso ímpar, um vaso visceral ímpar, assim como a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Então isso aqui a gente vê, a gente se depara com esses vasos todo dia no nosso dia a dia. Isso aqui é para a gente lembrar do sistema porta. Então, não dá para falar em anatomia vascular do abdômen sem lembrar que todo o fluxo sanguíneo que chega pelas artérias do estômago, aliás, até de um pedacinho aqui do esôfago distal, até o reto proximal, todo esse sangue, inclusive o sangue que vem do baço e do pâncreas, então estômago, delgado, duodeno, todo delgado, todo cólon, até o sigmoide e reto proximal, todo esse sangue tem que passar pelo filtro do fígado antes de voltar para o coração, antes de chegar no átrio direito e voltar para o coração. Então, ele entra pela veia porta. Então, todo esse sangue tem que passar pela veia porta. Olha a importância dessa veia, por isso que a gente tira uma foto dela toda vez que vê o fígado. Então, vamos falar sobre algumas artérias acessíveis ao ultrassom. A aorta abdominal, obviamente. O tronco celíaco, o primeiro ramo visceral ímpar que a gente vê aqui logo de cara pelo ultrassom, é o primeiro acessível. A artéria mesentérica superior é o segundo ramo visceral acessível ao ultrassom. Artéria mesentérica superior, as artérias renais logo abaixo, né? Logo abaixo da mesentérica superior a gente tem as artérias renais saindo aqui. A gente vai ter aula só sobre isso mais para frente. A artéria mesentérica inferior é muito difícil da gente ver, né? Em algumas situações a gente acaba vendo. As artérias ilíacas comuns, ilíacas internas e ilíacas externas, a gente não vai falar sobre isso. Algumas veias acessíveis ao ultrassom, tirando o sistema porta. Então, quais são as veias que a gente vê no abdômen que não fazem parte do sistema porta? Veia cava inferior, as veias renais, direita e esquerda. Perdão, essa é a veia renal esquerda, que é a aorta, a artéria renal, veia renal esquerda. As veias ilíacas comuns, as veias ilíacas internas e externas, então que drenam para veia cava. E finalmente o sistema porta, a gente vê a própria veia porta, dá para ver bem no ultrassom, a gente sempre tira uma foto dela. A veia esplênica, a gente usa até como referência para identificar o pâncreas. A veia mesentérica superior. A veia gástrica esquerda não é sempre que a gente vê, mas a gente vai ver em regimes de hipertensão portal, principalmente quando ela estiver tortuosa, dilatada e com fluxo hepatofugal. A veia mesentérica inferior, a gente normalmente não presta atenção nela, eventualmente, em caso de hipertensão portal, ela se torna importante. E as gástricas curtas, que também a gente normalmente não vê, mas em regime de hipertensão portal a gente vai identificar. Isso a gente vai ver melhor então em outra apresentação. Só para a gente chamar a atenção e lembrar, é uma revisão de anatomia, afinal das contas. Veia porta, a imagem dela aqui, a veia porta entrando no fígado, aqui onde ela tem um pouquinho mais dilatada, então aqui chegou a veia esplênica, aqui é a junção espleno-mesentérica. Quando a gente vai fazer a medida da veia porta, a gente vai pegar aqui onde ela fica mais retinha, fugir desse bulbo, dessa dilataçãozinha que tem aqui onde ela junta duas veias para formar a veia porta. Então você vai pegar ela aqui no porta hepatis, no momento que ela entra no fígado, geralmente, ou a meia distância dessa junção com a bifurcação da veia porta. É um outro ponto para você tirar a medida do diâmetro da veia porta. A veia esplênica, passando por trás então do pâncreas, aqui onde ela está mais dilatada, onde ela já vai juntar, já vai receber a veia mesentérica superior.
A veia gástrica esquerda, então, a gente normalmente não vê, a veia mesentérica inferior também, e nem as gástricas curtas, a não ser em regimes de hipertensão portal. Falar um pouquinho sobre o tronco celíaco. O tronco celíaco, então, é o primeiro ramo visceral, você vai descendo, já encontra ele aqui. Se você colocar no corte transversal, vai ter aquela imagenzinha da gaivota, que é a artéria esplênica e a artéria hepática comum, que vai dividir em artéria hepática própria, que é aquela que a gente mede, identifica e faz análise espectral no paciente com transplante hepático, a gastroduodenal e a gástrica direita. São os principais ramos, então, da hepática comum. A esplênica já falei, e a gástrica esquerda, a artéria gástrica esquerda, que sai aqui do tronco celíaco junto com essas duas, e é muito difícil a gente conseguir ver na ultrassom. Se bem que nesse caso, isso aqui é de um artigo, né, você tem a artéria gástrica esquerda representada aqui saindo do tronco celíaco. Então às vezes dá para ver, não dá para falar que não é sempre que a gente vê, e a gente já vê de cara aqui embaixo do tronco celíaco a artéria mesentérica superior. E aqui mais uma vez a representação daquela imagem da gaivota. Então toda vez que você olhar essa imagem, você sabe que aqui está a aorta, aqui está o tronco celíaco, aqui está a artéria esplênica e aqui está a artéria hepática comum. Mais uma vez, então aqui o estômago rebatido, a aorta, que é a artéria ímpar, a artéria visceral ímpar, que é o tronco celíaco, ou artéria celíaca em inglês, né, celiac artery. Às vezes você vai ver representado como CA nos artigos. Aqui é a hepática comum, com seus ramos, até chegar na hepática própria, gástrica esquerda, que a gente não vê, e a artéria esplênica, indo aqui em direção ao baço, mas dando os ramos para o pâncreas. Então tem ramos arteriais, a artéria esplênica é muito importante, assim como a artéria hepática comum, para a irrigação do pâncreas, que vai receber alguns raminhos da mesentérica superior também. Mais uma vez aquela representação daquela imagem da gaivota, então a aorta, tronco celíaco, artéria esplênica, artéria hepática comum. E aqui a mesma artéria com o Doppler colorido. Próxima artéria, logo abaixo, a artéria mesentérica superior. Então ela vai irrigar praticamente quase todo o intestino delgado, que também recebe alguma vascularização dos ramos do tronco celíaco, mas o grosso vem da artéria mesentérica superior, que também vai ser responsável por irrigar apêndice, seco, cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso e até uma parte da flexura cólica esquerda, da flexura esplênica. E tem um raminho também, que vai ajudar na nutrição do pâncreas. Então aqui a artéria pancreático-duodenal inferior. Então, duodeno também recebe um pouquinho de fluxo a partir daqui. E a artéria mesentérica inferior, representada aqui, que vai pegar toda a metade esquerda, todo o lado esquerdo aqui. Repare que elas se anastomosam muito, existe uma ampla rede de anastomoses entre as artérias mesentéricas superior e inferior, para que se uma delas tiver algum problema de estenose ou obstrução, a outra deve tentar compensar por essa rede de anastomoses, principalmente por essa artéria marginal, que liga todas as artérias, todos os ramos que vão para o cólon. Então a artéria mesentérica inferior vai irrigar flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide e reto. O tronco celíaco tem uma velocidade de fluxo que varia de 90 a 190 cm por segundo, então as velocidades com alguma acurácia para identificar a estenose são bem altas, mesmo os estudos mais conservadores colocam em 200 cm por segundo limites superiores, mais severos 240. Artéria mesentérica superior, o fluxo varia de 80, velocidade de pico sistólico, até 200 cm por segundo, e aqui também os critérios de estenose passam de 275, chegam a mais de 300 cm por segundo para estenoses maiores do que 70%. E a mesentérica inferior, que a gente dificilmente consegue ver, com fluxos com velocidades que variam de 90 a 140 cm por segundo. Então aqui o tronco celíaco, uma velocidade aqui, que passa de 100, chega quase a 150, ainda está dentro do normal, e a artéria mesentérica superior, com uma velocidade aqui bem alta, passando de 100 cm por segundo, também normal, fluxo com diástole cheia, são vasos viscerais, então essa é a assinatura de fluxo. E sabendo disso, a gente começa a identificar alguns problemas aqui, Você vê um aliasing aqui, um paciente que tinha várias placas de ateroma na aorta, tinha esse aliasing aqui, esse artefato, mesmo aqui aumentando
a escala, continuava mais brilhante esse ponto, é aqui que a gente põe o nosso volume de amostra, e uma velocidade que passa de 260 centímetros por segundo aqui, né? Mais uma vez, outra amostra, né? Então o fluxo turbilhonado, né? Veja que a janela sistólica tá borrada, e as velocidades de fluxo bem alta, né? A velocidade diastólica aqui tá acima de 60. Uma outra patologia, então aqui vai a aorta, né? A gente viu o tronco celíaco, aqui a artéria mesentérica superior. Esse aqui é o mesmo paciente, tá? Eu peguei no mesmo dia esse caso. E a hora que eu liguei o Doppler, eu vi uma coisa que eu não tinha visto. Eu vi que não tinha fluxo nesse ponto aqui. Aí testei, mudei PRF, mudei ângulo, coloquei o volume de amostra para ver se tinha fluxo aqui. Não tinha, e aqui tinha. Então a hora que eu olhei aqui com o Power Doppler, eu vi que tinha realmente uma oclusão, tinha um trombo aqui e tinha um raminho aqui. Lembra que ramo é esse? A gente falou há pouco tempo. É a pancreático duodenal superior, que está vindo aqui da mesentérica superior e vai ajudar então a encher, fazer um fluxo pós-estenótico aqui logo depois dessa oclusão. Aqui o fluxo tardus parvus, então depois da oclusão, onde tem o reenchimento da artéria mesentérica superior. Outra condição que a gente vai ver conhecendo essa anatomia é a síndrome do ligamento arqueado mediano, que é causado quando você tem uma compressão basicamente do tronco celíaco por essa estrutura anatômica, o ligamento arqueado mediano, que ajuda a fixar o diafragma. Ele passa bem na frente da aorta, e se você tiver a crura diafragmática um pouquinho mais longa ou uma inserção um pouquinho mais alta do seu tronco celíaco, né, você pode ter essa síndrome, que causa desconforto abdominal, emagrecimento, perda de peso, dor. Então é a famosa síndrome do ligamento arqueado mediano. E como é que você faz esse diagnóstico? Você vai ver que durante a expiração, isso é importante, não é durante a inspiração. Durante a inspiração o tronco celíaco tende a ficar normal, ele não fica comprimido, mas esses pacientes que têm a síndrome do ligamento arqueado mediano, na expiração eles vão ter uma compressão e uma alteração no fluxo. Esse é um caso que eu peguei, eu estava preparando uma aula sobre isso, e apareceu uma paciente, uma mulher relativamente jovem, que tinha um desconforto abdominal que ela não sabia explicar, quando comia muito e ela estava magra, e tinha aquela dor, e eu resolvi testar. Estava o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior desembocando muito próximos, não era um tronco único, depois eu consegui ver, mas eram muito próximos. E a hora que ela fazia a expiração, olha a velocidade aqui, passava dos 300 centímetros por segundo, saiu da escala aqui, não tive muito como evitar a aliasing. E quando ela respirava fundo, isso aqui desaparecia. Depois a gente vai fazer uma apresentação só sobre isso, ok, gente? As artérias renais, então, aqui lembrando, né? A aorta, logo abaixo da artéria mesentérica superior, que está aqui, olha, artéria mesentérica superior. As artérias renais mais ou menos 1 centímetro abaixo da emergência da mesentérica superior. A gente vai ver elas saindo de cada lado da aorta. Mais ou menos às 10 horas, aqui na aorta do lado direito, e do lado esquerdo do paciente entre 3 e 4 horas. A da direita ela vai acabar fazendo uma curvinha para trás, para passar por trás da veia cava inferior, que está aqui, está em preto, você não está vendo o fluxo nela, nessa representação, por causa do PRF alto aqui. E a gente vê que tem um raminho aqui que a gente não está vendo o fluxo, também por causa do PRF alto, né? O fluxo venoso é mais lento, que é a veia renal esquerda. Então observe que a veia renal esquerda está passando espremidinha aqui entre a aorta e a artéria mesentérica superior, fazendo um sanduíche aqui. Aqui mais uma vez para a gente ver essa relação. Então a veia cava está aqui, a aorta está aqui. Repare que a aorta fica mais à esquerda do paciente. Então o rim esquerdo está mais perto da aorta, a artéria renal esquerda é mais curta. O rim direito está mais longe da aorta, a artéria renal direita é mais longa. Aqui dá para ver melhor isso. Agora, a veia cava está do lado direito da aorta. Então a veia renal direita é mais curtinha, a veia renal esquerda é mais longa. Mais longa, faz um trajeto que passa por esse acidente, que é justamente, né, ela passando na frente da aorta, embaixo da mesentérica superior. Se pegar um paciente magro, longilíneo, que tem esse ângulo entre a aorta e a mesentérica superior muito estreito, você tem a síndrome do quebra-nozes, ou em inglês, síndrome do nutcracker, onde a gente tem a aorta aqui, a mesentérica superior aqui, e o que seria a noz, né, que vai ser quebrada quando esse quebra-nozes se fechar, é a veia renal esquerda. Então, a síndrome do quebra-nozes nada mais é do que a compressão
né, com o aumento da pressão aqui no rim esquerdo, a compressão da veia renal esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então fecha esse sanduíche e aumenta a pressão aqui. Isso vai causar, pode causar hematúria microscópica, proteinúria microscópica unilateral, ou seja, para você ter certeza de que é isso, a causa da hematúria, você teria que cateterizar o ureter direito, o ureter esquerdo, separar a urina que você colheu de cada lado e ver se a hematúria ou proteinúria naquele paciente é unilateral. Aqui a representação na tomografia, né? A veia cava aqui, a aorta aqui, a artéria mesentérica superior, a veia renal passando espremidinha aqui no corte axial e mais dilatada aqui, bem estreitinha aqui na frente. Mesma imagem que a gente vê aqui no ultrassom. A aorta, aqui a artéria renal, a veia renal esquerda bem dilatada aqui até passar e ser espremida aqui entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Depois ela vai cair aqui na veia cava. Aqui já outro caso, um caso da literatura, né, o calibre bem diferente, né, dela aqui proximal antes de chegar no estreitamento e ela aqui no estreitamento. Essa relação passou de 5, 10 vezes, já é diagnóstico, já é um dos sinais, dos critérios diagnósticos, assim como a velocidade. Isso passou 5, 10 vezes a velocidade prévia, você tem um sinal de síndrome do quebra-nozes. Lembrando que as veias gonadais, né, principalmente a veia gonadal esquerda, direita, desemboca na veia direto, né, na veia cava inferior, e a esquerda vai desembocar na veia renal esquerda. Olha só que azar, né, desse lado. Se ela tiver exprimida aqui, você vai ter um aumento da pressão aqui que vai se transmitir da veia renal esquerda para as veias gonadais e para o plexo pompiniforme no homem, ou para aquelas veias, aquelas varizes pélvicas que a gente vê em mulheres jovens e magras, só do lado esquerdo. Pensar na possibilidade então daquela dilatação só do lado esquerdo está relacionada então à síndrome do quebra-nozes. Só para lembrar um pouquinho do fígado, voltando, né, para o sistema porta, né, as veias hepáticas, a gente vai ter aula só sobre isso, não quero me alongar nessa apresentação. Aqui o fluxo na veia porta indo em direção ao fígado vai ser mapeado em vermelho se o seu mapa de cores estiver assim, o vermelho para cima e o azul para baixo, assim como o mapa característico de cores da veia esplênica retropancreática, um corte transversal aqui na região do epigastro, fluxo em azul se aproximando do transdutor, em vermelho se afastando em direção ao fígado, que vai estar desse lado do paciente. E as assinaturas de fluxo, né, então fluxo da artéria hepática, né, com índice de resistência, né, diástole cheio e R, que varia de 0,55 a 0,81. O fluxo praticamente contínuo, com pouca variação, pouca pulsatilidade, mas que existe, né, na veia porta. Em condições fisiológicas existe um pouquinho, que a velocidade varia de 60 a 40 cm por segundo, e aquele padrão tetrainflexional, ou tetrafásico, nunca trifásico, tá, gente? Trifásico só em casos de insuficiência tricúspide grave, né? Geralmente tem 4 inflexões, a onda A, S, V e D. Tá? É isso que a gente espera encontrar aqui, a não ser que o fluxo esteja portalizado. E aqui, lembrando, né, a veia mesentérica superior. Né? Como é que a gente pega a veia mesentérica superior? A gente pegou aquela imagem do pâncreas, né, que a gente acabou de ver. A hora que tem aquela porçãozinha mais dilatada, você vai simplesmente em cima daquela área mais dilatadinha, você vai virar o seu transdutor no sentido horário 90 graus. O que você vai ver? Você vai ver uma veia que parece a veia esplênica, só que aqui não está mais o pâncreas, né? Aqui é um corte longitudinal, está tangenciando, está paralela aqui à aorta. Então essa aqui é a veia mesentérica superior. Isso caiu em prova do Colégio Brasileiro de Radiologia e muita gente errou essa questão. Aqui mais uma vez, representando os ramos portais esquerdo e direito. Veja o ramo arterial aqui junto do ramo portal esquerdo. E aqui uma imagem vinda do epigástrio. O fluxo está em azul, não é porque o fluxo está hepatofugal. Essa é uma imagem obtida a partir do epigástrio do paciente. O sangue vinha aqui do baço, passou pelo pâncreas, juntou com a veia mesentérica superior para formar a veia porta que está aqui. O ramo arterial, veja, seguindo o mesmo sentido do fluxo da porta, então é o fluxo normal. Bom, gente, revisando um pouquinho, então a gente fez uma revisão da anatomia dos principais vasos abdominais que a gente tem acesso ao ultrassom. A gente falou um pouquinho sobre a síndrome do ligamento arqueado mediano. É uma síndrome que você vai se surpreender, poucos médicos conhecem, né, que é mais frequente do que a gente imagina. A gente vai conseguir reconhecer a doença ateromatosa das artérias mesentéricas, conhecendo essa anatomia, conhecendo as velocidades de fluxo.
A gente vai ser capaz de reconhecer a síndrome do quebra-nozes, e nas próximas apresentações a gente vai detalhar um pouquinho mais do Doppler hepático, Doppler renal, e vamos nos aprofundar um pouquinho mais no Doppler do tronco celíaco e das artérias mesentéricas. A apresentação era essa, muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado.